Veneziani, gran signori, paduani, grandotori, vicentini, magnagatti, veronesi, tutti matti, trevisani, pane e trippe, rovigoti, bacco e pippe, e beum, poro beum, tesi proprio de nessun. Bom, acho que todo Vêneto, pelo menos, né, que tenha alguma dignidade, conhece as cantigas de roda, principalmente essa daqui, né? Eles chamam de cantigas de roda, e, na verdade, cada uma aí na sua versão, e muitas vezes tem algumas versões aí da mesma cantiga de roda que o pessoal faz versões diferentes, enfim, acaba tendo algumas confusões engraçadas também. Principalmente a antiga canção de Ninar, que rotula cada habitante das províncias vênetas com alguma característica que foi transmitida ao longo da história, que é o caso dessa que eu falei para vocês aqui no início do vídeo, que é famosíssima, né? Então, é óbvio, né? Exceto para os pobres de Belluno, que, como diz aí o ditado, eu não sou de ninguém, não sou de ninguém, Belluno não é de ninguém, né? Mas isso, obviamente, é uma brincadeira e a gente vai explicar isso no vídeo, tá bom? Eu acredito que nunca ninguém gravou um vídeo explicando sobre isso, nem lá na Itália, acho que eles nunca gravaram, pelo menos eu nunca vi. Eu sempre vi essa cantiga aqui, essa canção, enfim, eles chamam cantigas, né? Cantigas de roda, ser muito, né, mas muito difundida, muito divulgada, mas nunca vi ninguém explicando sobre isso e muitas pessoas pedem, mas por que isso, por que aquilo, né? Então, a gente vai ver nesse vídeo de hoje aqui, tá bom, pessoal? Antes disso, eu já peço para você curtir o vídeo, para se inscrever no canal. E óbvio, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro sempre de tudo que tem aqui. Também te convido para fazer parte aí da nossa Masterclass, que acontece no sábado, esse sábado aqui, dia 8 de julho, com o professor do Vêneto. Vai ser um curso a respeito da história territorial e arquitetônica da Sereníssima. Então aproveita para fazer a sua inscrição, nós temos mais uma vaga. Se inscreve aí, muitas pessoas disseram que iam se inscrever e acabaram se inscrevendo, então aproveita aí, porque temos apenas uma vaga. E escreve para o e-mail, né, contato@lenguamare.com, manifestando o seu interesse. Bem, vamos aqui, ó. Essa aqui é o canal Lenguamare, né, como você sabe, e tem vídeos todos os dias. Por favor, se ainda não curtiu, não se inscreveu, se inscreva. Isso aqui muitas pessoas conhecem pelo termo em italiano, que não é o mesmo em Vêneto, né? Em Vêneto a gente chama isso de precantola, porém em italiano eles chamam de filastrocca, mas são duas palavras diferentes, duas línguas diferentes. Em Vêneto o certo seria precantola, a gente chamaria filastrocca, é uma palavra em italiano que as duas significam o que? Essas cantigas de roda, tá? A cantiga de roda é um tipo aí de composição curta com repetição de sílabas e uso de palavras. Eu peguei aqui, digamos, a definição dela aí para vocês. Consistindo em uma linguagem simples e rítmica. Eles têm muito disso lá. É a primeira forma poética que a criança conhece, sua primeira aproximação com a palavra é a música. O ritmo da canção de ninar é rápido e cadenciado com rimas, assonâncias e aliterações recorrentes, de origem popular, usado no passado para repassar tradições ou fofocas até mesmo, né? Readaptado, agora usado principalmente para colocar as crianças para dormir e entretê-las. Bem, alguns procedimentos semelhantes aos usados nas rimas infantis podem ser encontrados na poesia burlesca. Isso significa, geralmente, alguma poesia que é feita para causar risos, né? Para provocar risos no indivíduo. Essa era realmente a motivação da poesia burlesca e, de fato, muito desse conteúdo, muito dessas precantola, ou no italiano filastrocca, no Vêneto precantola, muitas dessas cantigas aqui, elas são feitas para dar risada, né? Como essa também é um pouco para dar risada, existem várias outras aí, que é realmente uma comédia, mas eu pretendo agora explicar cada uma delas, né, do que eu falei aqui no início, Veneziani, Gran Signori, Paduani, Grandottori e assim por diante. Eu quero explicar cada uma delas e o porquê, o motivo. É uma explicação breve, porém é importante que a gente se atente, porque isso está sempre ligado aos fatos históricos. Então vamos lá, vamos começar com a primeira. E a número 1 fica, obviamente, para os venezianos, porque a gente começa, né, a precantola, ou enfim, a cantiga aqui, ela começa justamente com os venezianos. E o que ela diz? Ela diz Veneziani gran signori, isso significa venezianos grandes senhores.
Olha só, Veneza, né, na época lá da República de Veneza, era uma das maiores potências comerciais do mundo. A sua aristocracia e o mecenato fizeram a ideia de esplendor estético, econômico e cultural em todo o mundo. O mecenato aqui, para quem não é familiarizado com o termo, eu separei aqui também uma explicação breve. O mecenato ele pode ser definido como um incentivo destinado à produção cultural na cidade. Veneza teve muito, mas muito disso ao decorrer dos séculos. Teve muito incentivo, muito dinheiro dado aí para a produção cultural, para a produção arquitetônica, bastante, né? Muitas vezes a produção arquitetônica e a produção cultural se confundiam, né? Porém, então, obviamente, né, os venezianos ficaram conhecidos, né, por esse esplendor aqui como Veneziani Gran Signori. Então, venezianos, grandes senhores. Tá? É por isso que lá na nossa cantiga a gente começa com os venezianos, justamente por esse período aí de abundância. E o nosso número 2 fica com eles, né? Os paduanos, ou né, no Vêneto também. No Vêneto se diria padoani, no português com a letra U, paduanos, e no Vêneto padoani, ocultando a letra V, né? Já no italiano é padovani, e no Vêneto seria padoani, o Vêneto correto mesmo. Padoani Grandotori. Bem, paduanos, os grandes doutores, tá? Grandes doutores, mas não é atrelado à medicina esses doutores, doutores de graduação, né? Enfim, Padoani Grandotori. Isso aqui se explica bastante, eu já comentei com vocês, já teve aqui no canal um pouco dessa cultura universitária de Pádua, até mesmo quando a gente olha para o passado e vê alguns personagens aí famosos, tá? Alguns já foram trazidos aqui no canal. Uma das mais antigas universidades, inclusive europeias, é justamente a de Pádua, que ao longo dos anos produziu uma série de mentes excelentes, mentes brilhantes, né? Inclusive aquela que já foi falada aqui, a primeira mulher graduada no mundo, a Helena Lucrécia Cornaro. Então, justamente por isso, no número 2 nós temos os Padoani Grandotori, porque são, digamos, os paduanos grandes doutores, mas pessoas bem formadas, né, na vida. Vamos lá. Número 3. Vem aí as pessoas da província de onde eu descendo, né? Meu pai e minha mãe, eles, enfim, meu pai e minha mãe não, porém, os dois lados da minha família vêm de Vicenza. Então, nós temos o que aqui? Vicentini Magnagati. Bom, o que seria esse Vicentini Magnagati? São os vicentinos comedores de gatos, tá? Vicentinos come gatos. Por quê? Está escrito em Vêneto, né? Magna é o verbo comer, mangiare com R no final é o verbo comer, e aqui está magnagati, então come gatos. Seriam comedores de gatos. As pessoas se pedem por quê, né? Por que isso, né? Comedor de gato come gatos. Bom, é provável que esta fama ela descreva a pobreza generalizada na zona de Vicenza, quando encontrar comida certamente não era um passeio ao parque, tá? As pombas, ainda hoje consumidas nas tratorias da cidade, também fazem parte dessa lista aqui de presas não convencionais daquela época. Então, quando o período era de fome, acabava se comendo o que tinha pela frente, e com certeza os gatos não ficaram muito de fora dessa, tá? Infelizmente. Vamos lá para o nosso número 4, Veronesi tutti matti. Veronesi tutti matti, veroneses, todos loucos. Mas por que isso, né? Veronesi tutti matti, por que todos loucos os veroneses? Vamos lá. Parece que o ditado se refere ao vento enviesado que muitas vezes sopra lá do Monte Baldo. Eu tive lá no Monte Baldo também, lá em cima, né? Não é por acaso que uma pessoa que pareça louca ou extravagante é definida como um espírito montebaldino. Então, por exemplo, aquele seu amigo lá que é meio fora assim, muitas vezes lá eles falam que ele está com o espírito montebaldino, né? Tite-se próprio com o espírito montebaldin. Outra versão remonta o ditado à presença de dois grandes asilos, hospícios mesmo, dois grandes hospícios, um em San Giacomo e outro em Marsana.
Então, provavelmente venha de alguma coisa assim que tenha ligado aí os loucos também, né, em Verona. Vamos lá para o número 5. Número 5, chegam eles aqui, Trevisani, pan e tripe. Trevisani, pan e tripe. Que seria o quê? Basicamente seria os trevisanos, pão e tripas, ou pães e tripas também, né? Ao contrário de hoje, esse aqui também dá para mais ou menos a gente já entender, né? Ao contrário de hoje, na época da Sereníssima, Treviso não era considerado um território rico, não era considerado um território rico. O prato de pão e tripas era aí um dos mais pobres que se tinha na mesa. Então, por isso, muito igual a Vicenza ali, existiam muitas pessoas pobres, né, naquele período ali. Rovigotti, número 6, Rovigotti, Bacco e Pippe. Esse aqui é um pouco mais simples, né? Bacco e Pippe, Rovigo é famoso por abrigar bebedores e fumantes famosos. Ainda hoje, a graspa é um dos produtos típicos da província. Então, Bacco, né, atrelado ao vinho, Pippe, de fumar. Rovigotti, Bacco e Pippe. Então, sei lá como é que fala isso, esse gentílico aqui, né? Rovineses, não sei, me perdoem. Coloca aqui, eu também não sei de tudo. Coloca aqui nos comentários, porque eu não sei como é que eu falo esse gentílico aqui. Rovigotti, Bacco e Pippe seriam aqueles que gostam de vinho e de fumo. Vamos lá para o número 7 e o último também. O número 7 é engraçado também, né? E B1 poro B1, te si proprio nessun. Ou seja, e Beluno, pobre Beluno, você realmente é de ninguém. Ó, Beluno sempre foi um lugar de difícil acesso, tá bom? Frio, com neve, então o ditado indica o fato de que era um pouco fora de mão, tá? Aquilo ali, Beluno. É por isso, tá? É por isso, é porque é um lugar bem... Quer dizer, hoje nem tanto, né? Mas naquela época não se tinha muito meio de transporte, não se tinha muita coisa, era bem difícil de chegar. É por isso, né, que não é de ninguém. É porque é muito isolado, muito fora de mão de qualquer um. Vamos lá, você gostou desse vídeo aqui? Se gostou, me deixa aí o seu comentário. Aproveita, comenta aí como é que é lá o gentílico de Rovigotti. Dá para pesquisar no Google, né? Não vou pesquisar agora, depois eu vou acabar o vídeo, eu vou pesquisar ali no Google como é que eu poderia falar isso, porque no Vêneto dá uma mudada geral aqui, os outros fica mais fácil. Mas, enfim, comenta aqui no vídeo e, obviamente, não deixa também de curtir, de se inscrever no canal aí e ativar o sininho das notificações para você sempre ficar por dentro disso. Caso você queira aprender língua vêneta, escreve para o contato @linguamario.com, o e-mail, e faz aí o seu orçamento para você também fazer o curso de língua vêneta. Afinal, aí, estou ficando um pouco meio sem tempo, então o curso ele vai meio que dar uma pausa aí por algum período, talvez ano que vem eu não consiga mais ofertar o curso de língua vêneta. É importante que você faça, porque depois também eu não sei se eu vou conseguir voltar, ok? Benon, strucon, tchai, tchai.